Priscila, 22 anos, no início da vida adulta, silenciada. Olá, meu nome é Nasser Imadi e você está no programa Vozes Silenciadas. Aqui, histórias não terminam quando a notícia acaba. Porque por trás de cada caso, existe uma fita, existem sinais, existem histórias que poderiam ter sido diferentes. O Vozes Silenciadas nasce com um propósito claro: dar voz a quem não pôde continuar. Mostrar os sinais antes que seja tarde. E ajudar outras mulheres a não seguirem o mesmo caminho. Nós não estamos aqui apenas para contar histórias. Estamos aqui para gerar consciência. Toda segunda-feira, às 21 horas, um novo episódio. E depois disponível aqui no YouTube. E hoje nós começamos com uma história que poderia ter sido diferente. Por trás de cada história existe um nome, uma vida, uma história que poderia ter sido diferente. Priscila Alves Versão, 22 anos. Mãe de 3 filhos pequenos. Uma mulher descrita pela própria mãe como uma guerreira. Uma mulher que lutava todos os dias pela felicidade dos filhos. Moradora da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, trabalhava de forma autônoma e carregava a responsabilidade de sustentar e cuidar. Mas por trás dessa rotina, existia algo que muitas vezes não aparece. Um relacionamento de cerca de 5 anos, marcado por abusos, agressões e tentativas de controle. A família sabia. Tentou alertar. Mas, como em muitos casos, os sinais não foram suficientes para mudar o final. As imagens que você vai ver agora não mostram só um momento. Elas mostram o que acontece quando a violência não é interrompida a tempo. Socorro! Vai continuar gritando socorro? Fala, por favor. Vai continuar gritando. Quantas vezes mais uma mãe vai ter que passar numa reportagem agora como eu tô? Quantas vezes? Como é que eu vou explicar pro meu netinho? Vou falar, sua mãe tá viajando, sua mãe foi viajar a trabalho, ele vai ficar na esperança dela voltar e eu vou ficar enganando ele até quando? Priscila Versson tinha apenas 22 anos. É mais uma vítima de feminicídio. Ela foi espancada e depois levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopoli, conhecido como Vermelhinho, que fica no Parque Novo Mundo, na Zona Norte. Segundo o boletim de ocorrência, já chegou sem vida, com sinais de rigidez cadavérica, que é o endurecimento dos músculos do corpo depois da morte. Havia escoriações e hematomas pelo corpo todo e cheiro de gasolina. Quem levou Priscila para o hospital foi o próprio companheiro, David Bezerra Pereira, e lá mesmo foi preso pela Polícia Militar. Ele é considerado suspeito de assassinar a mulher. Eles estavam numa festa na Avenida Júlio Buono, no Jardim Brasil, também na Zona Norte, por volta das 4h30 da manhã de ontem. Segundo a família, as agressões foram depois disso, dentro do carro. Parentes também afirmam que ela já era vítima de violência. Ela estava dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. Fiz de tudo pra ela sair desse relacionamento. Ele já tinha agredido ela? Já. Dentro de 5 anos que ela ficou com ele. Se essa fosse a primeira vez. Mas não, teve outras vezes. Os policiais militares encontraram um galão de gasolina e vestígios de sangue no carro de David. O celular e o veículo foram apreendidos para a perícia. Também foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal, tanto no corpo da vítima quanto no dele. Tem coragem de tirar
a vida de uma mulher e deixar os filhos sem a mãe. Isso ele não vê, né? Tá lá na cadeia, o indivíduo. Pode até ser que ele pegue 20 ou 30 anos, mas vai ser bem reduzida a pena. Daqui a pouco ele tá na rua. Aí vai ter a próxima vítima, o próximo feminicídio. E assim todo dia acontece. Todos os dias. O feminicídio já tinha assombrado a vida de Priscila antes. Ela era amiga de Tainara Souza Santos, vítima do mesmo crime. Caso que comoveu o país. Tainara foi atropelada e arrastada pelo então ficante Douglas Alves da Silva, na Marginal Tietê, em novembro do ano passado. Ela precisou amputar as 2 pernas e passar por diversas cirurgias, mas infelizmente morreu no hospital 25 dias depois, em plena véspera de Natal. Priscila não sobreviveu. Ela chegou ao hospital já sem vida. Talvez o mais impactante é que essa história não está isolada. Priscila era amiga de Tainara, uma jovem que também teve sua vida interrompida de forma violenta. 2 histórias diferentes, mas ligadas pela mesma realidade. E isso nos obriga a encarar uma pergunta. Quantas mulheres ainda estão vivendo os mesmos sinais, agora, nesse momento? E é exatamente isso que nós precisamos entender. Pessoal, nós estamos recebendo o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Tedeschi, advogado criminal há muitos anos, e da nossa região, que é São José do Rio Preto. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá? Nossa, eu quero cumprimentar o seu público, parabenizar pelo brilhante trabalho que você desenvolve aí em defesa das mulheres e dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui participando do seu programa para a gente poder dar as explicações que você achar pertinente, obviamente. Obrigado, doutor. Bom, vamos lá, já vamos trabalhar, né? Doutor, quando uma situação como essa pode ser considerada crime? Nácia, muita gente acredita que só é crime quando existe agressão física. Mas isso não é bem a verdade. A violência começa na ameaça, no controle, na humilhação, no isolamento. Quando alguém passa a controlar com quem a pessoa fala, quando diminui você, quando você é diminuída, quando essa pessoa faz você sentir medo, isso já pode ser considerado um forte indício de crime. E o problema é que muitas mulheres só percebem essa situação, Nácia, quando a violência já avançou, quando ela já apanhou. Perfeito, entendi, doutor. O que uma mulher pode fazer ao perceber os primeiros sinais? Olha, dentre muitas opções, eu acho que a mais importante é não ignorar os sinais, ou seja, o primeiro sinal. A tendência da mulher, geralmente, é minimizar, achar que é uma fase, que a pessoa vai mudar, porque esse é um grande problema, Nácia. A pessoa que ama, que está envolvida sentimentalmente, sempre acha que a outra pessoa vai mudar. E essa mudança geralmente não ocorre. Então, o momento que ela precisa agir com essa consciência que tem que ter é exatamente nos primeiros sinais. Os primeiros sinais. E é importante também que ela compartilhe desse problema, confiando isso a alguém. Entendi, porque não fica lá só guardando, ela guarda, enfim, ela não fala com ninguém, ela guarda tudo dentro do coração. Agora, uma outra alternativa, uma outra boa opção é ela começar a se municiar de provas, para ninguém achar que ela é louca. Então, é importante que nesses sinais vão existir áudios, mensagens, que ela faça os registros disso tudo. Por quê? Porque uma vez de frente com uma autoridade policial ou no Ministério Público, ela tenha um mínimo de provas do que ela vem sofrendo. E aí ela começa a agir de uma forma correta, porque ela é tal como o câncer de mama, é tal como o câncer, tem que se prevenir.
Então, quando ela tem essa prevenção, ela age antes do problema e aí sim ela passa a ter um controle melhor da situação. Entendi. Perfeito, doutor. Deu para a gente... Isso tudo em nome da segurança dela, né? Claro. O que a gente está falando é em nome da segurança dela. Claro. Legal, é isso mesmo. Bom, a família pode agir legalmente para proteger? Ou depende só da vítima? Veja bem, tem aquela história que diz que briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Mas eu penso que a coisa não é bem assim. Por quê? Porque você vai, quando ela vai se confidencializar com alguém, o que ela tem que fazer? Geralmente é uma pessoa, uma irmã, um parente, e muitas vezes esse parente pode dar a orientação. Então a família muitas vezes deveria agir sim, seja com orientação, seja com uma forma protetiva, porque quem está de fora do problema, e aí da importância dos psicólogos, né? Porque o psicólogo sempre está de fora do problema, então quem está de fora enxerga o que muitas vezes, Nácer, a vítima não está enxergando. Então é muito importante sim a atuação de familiares e também de profissionais como psicólogos. Perfeito. Em algumas situações eu entendo até que ela deva buscar uma orientação jurídica. Pode consultar um advogado, que às vezes é mais simples do que consultar uma psicóloga, porque o advogado, ele numa consulta, ele já descarrega todas essas situações importantes como para que elas tenham orientação, inclusive de registrar um boletim de ocorrência, para se proteger, porque o boletim de ocorrência fica registrado. Agora, tem limite para as decisões e depende da própria vítima, porque veja bem, se essa ajuda tem limite, porque se a vítima não querer, não dar o primeiro passo, um advogado e às vezes um parente ou um psicólogo não vai poder fazer nada. Então depende muito da vítima tomar a decisão de buscar essa orientação, seja com um profissional da psicologia, seja com um advogado para orientar sobre o boletim de ocorrência, seja contar com o apoio da família. E aí, o que a gente tem na prática é que muitas vezes, quando ela vai agir, é muito tarde. Aí a violência já avançou, aí já está naquele quadro insuportável, tudo aquilo que ela poderia ter evitado, ela perde a oportunidade. Então a orientação que a gente dá a vítimas, às mulheres que passam por esse sofrimento, é exatamente nesse sentido, Nácio. Que procure um advogado que ele vai orientar como fazer um boletim de ocorrência, ainda que seja para preservar o seu direito. Perfeito, doutor, exatamente isso. Uma orientação extremamente importante, porque até então a vítima, né, ela sempre acha que ela só procura a justiça ou só procura ajuda na hora que ela sofre fisicamente agressões assim, né, que fiquem marcadas, sangramento, esse tipo de coisa. E na verdade não é, né? Até a pressão, até a ameaça, ela já pode procurar ajuda, não é? Pode procurar, inclusive essa perseguição, porque às vezes a pessoa, o marido, sei lá, o namorado, persegue, invade a privacidade. Então, todas essas questões que a gente apontou, que são sinais de que pode desencadear para um ato mais violento, tem que ser percebido e deve ser registrado o quanto antes. Mas eu vejo assim, Nácio, o grande problema, e você é o especialista nisso, é o envolvimento emocional. Às vezes o agressor é pai dos filhos, às vezes o agressor, a mulher é apaixonada pela sogra. Então, aí não quer ver o filho naquela situação, o pai, mas, veja bem, ela tem que decidir e colocar a sua segurança, a sua liberdade, o seu direito de mulher acima dessas questões que emocionalmente podem conflitar com a decisão de tomar a medida certa, que é se prevenir antecipadamente ao problema. Perfeito. Bom, pessoal, eu estou aqui também com a Érica De Angeli, terapeuta, aliás, me perdoa, doutora Érica De Angeli, né, até por uma questão de respeito, né? É uma terapeuta e uma amiga nossa. Doutora, por que mesmo com alertas da família, muitas mulheres continuam em relações abusivas?
Nasser, essa é uma pergunta muito importante, porque a relação, ela não começa com dor, ela começa com vínculo, e aos poucos, esse vínculo sendo misturado com medo, culpa e dependência emocional, a mulher ela acaba não percebendo que está sendo envolvida numa relação tóxica, porque tudo acontece de forma extremamente gradual, e quando ela percebe, muitas vezes já está emocionalmente presa. O que acontece emocionalmente quando a pessoa já não consegue mais sair? Então, ela começa a duvidar de si própria. Ela perde a confiança, perde a clareza, perde inclusive a força de decisão e passa a acreditar que talvez o problema esteja nela, seja ela. Ou que ela, naquela situação, ainda pode até melhorar. Ela acredita nessa possibilidade. Isso acaba criando um ciclo que vai prendendo cada vez mais. É como se fosse uma gaiola, por vezes de ouro, mas ainda sendo uma gaiola. Doutora, o que a mãe vê de fora, que a filha muitas vezes não consegue enxergar? Pois bem, quem está de fora vê o comportamento, mas quem está dentro sente justamente o vínculo. E esse vínculo, ele confunde, porque mistura momentos bons com momentos de muita dor. Então, enquanto a família vê o perigo, a vítima ainda vê esperança. Entendi, perfeito, doutora. Em que momento essa relação deixa de ser amor e se torna um risco real? Nasser, o medo, ele começa a fazer parte da relação. Quando a pessoa deixa de ser quem ela é, para evitar conflitos, quando ela passa a viver em função do outro, esse já é um sinal de alerta muito sério, porque o amor não deveria causar medo, nem fazer alguém desaparecer. Doutora, se hoje uma mulher estiver vivendo algo parecido, mesmo que ainda não tenha percebido, o que ela precisa entender nesse momento? O que ela precisa compreender, né? Boa pergunta, Nasser. Que aquilo que ela sente importa, e importa muito, e que o desconforto constante não é normal. Se algo dentro dela diz que não está certo, ela precisa ouvir isso, seguir o seu instinto. Perfeito, doutora. Doutor, você pode seguir, dar o que a gente poderia dizer nesse momento, quando ela percebe o que está acontecendo, né? Então, uma das coisas que eu percebi e quero destacar é que o que a doutora Érica mencionou como terapeuta, que ela tem uma vasta experiência nesse ponto, é que não é muito diferente da visão do advogado. É claro que ela fala com o coração, ela fala com a experiência de uma mulher, que ela é uma mulher, né, tem N casos no seu currículo, e que confere muito com aquilo que a gente falou, que ela tem que perceber que esses sinais, logo no início, esses sinais que podem chegar a uma violência, ela deve procurar um advogado, uma profissional, uma terapeuta, uma psicóloga, e tomar a sua, quebrar esse vínculo, né? Misturar o que amor não é crueldade, amor não é perseguição. Então, ela tem que saber diferenciar essas questões, como a doutora bem explicou, Nácia, e aí sim se prevenir, antes que o mal aconteça. Então, eu fico muito feliz com a posição da doutora Érica, que confere muito com a visão de um homem profissional do direito, que atende lá mulheres que não tem essa capacidade como a Érica tem de passar orientação, mas a orientação jurídica e de procurar uma profissional ou um profissional da área é o que mais importa. Bom, doutores, né? Vamos fazer só uma reflexão aqui final do caso dessa jovem, dessa vítima, a Priscila, 22 anos, né? 3 filhos, sendo que o mais velho tem 6 anos. Então, se a gente fizer uma conta básica, ela teve esse filho com 16. Significa que ela engravidou com 15. A gente começa a entender que o feminicídio, ele não é a causa. Ele é o resultado do problema. A causa, nesse caso especificamente, está na educação e na juventude.
porque uma menina de 15 anos, ela é uma menina, e ela já assumiu o papel de mãe, né? Ok? Então, só para a gente reforçar isso, que para a gente, se pensamos de verdade em mudar alguma coisa, a gente precisa trabalhar forte na questão da educação, né? Ok, doutora Érica de Ângelo, doutor Tereza, querem finalizar? Nossa, eu quero até pegar a sua fala, e muito importante, a base de qualquer ser humano está na educação. E mulheres, eu também sou uma mulher, também sou vítima de violência na infância, depois na vida adulta, e eu estudei, eu trabalhei, eu me terapeutizei, e mesmo assim eu passei por situações que a emoção por vezes me enganou. Tanto foi isso que eu aprofundei, busquei a profissionalização, e hoje eu ajudo mulheres. Então quero deixar muito claro para vocês não estão sozinhas, podem contar conosco. Muito obrigado, doutora. Eu digo que o feminicídio é algo inaceitável, né? Porque quando alguém ceifa a vida de uma mulher, independentemente da idade da mulher ou da vítima, ela está perdendo a vida porque é mulher. Isso é um absurdo. Então, o feminicídio, ele tem que ser combatido. As autoridades devem, sim, e estão fazendo o seu papel, a sua obrigação de punir os agressores, de colocar na cadeia, de pôr para cadeia, porque o cara que mata uma mulher porque ela é mulher, ele tem que ir para a cadeia. E a justiça e as autoridades, o Ministério Público, têm sim o dever de punir e punir com rigor. Então, é uma situação que comove, que entristece, e nós esperamos que a educação, como você bem disse, seria a doutora, seja realmente, de fato, algo que mude a nossa realidade. E isso, a educação, deve-se começar, o ideal é que se comece logo na infância, logo nos primeiros anos de escola. Então, eu sou totalmente, abomino a prática, abomino. O cara que judia, o cara que maltrata uma mulher, ele não merece viver em sociedade. Eu acho que ele nem mãe tem, né? Porque se você tem uma mãe, você já... se tem, não considera, não é considera. possível. A gente já começa aí. Bom, gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, novamente. Espero contar com vocês em outras oportunidades, ok? Tá certo, eu que agradeço, Márcio. Um grande abraço. Eu vou aproveitar para fazer uma apresentação do programa, exatamente o motivo que levou a gente a produzir esse programa, né? E o que a gente espera dele. O Voz Silenciada, gente, ele está chegando para dar voz a essas vítimas de feminicídio. O que a gente vê hoje é um absurdo, né? O que está acontecendo nesse país, né? E uma coisa que é muito importante, a gente vê a matéria, eu costumo ver a matéria no jornal, são matérias de 10 segundos, 15 segundos, por uma vida. Foi uma vida que foi interrompida. Não são 10 segundos que a gente pode contar isso. Esse programa tem a finalidade, gente, que hoje é o primeiro programa, é o programa de lançamento. No próximo episódio vocês já vão ter a coisa mais bem elaborada, né? Esse programa tem o objetivo principal de dar voz a essa vítima. Fazer com que ela mesmo, tendo sido assassinada, né? A gente não podemos simplesmente ver uma matéria de 5 segundos, 10 segundos e ignorar. Aqui a ideia é humanizar isso, mostrar que aquela pessoa, essa vítima que perdeu a vida, ela tinha tudo, porque você imagina, vamos falar desse caso especificamente da Priscila. Priscila com 22 anos. Gente, 22 anos, a vida nem começou. É o início de quando você começa a ficar adulto. Essa moça, a vida foi interrompida no início. Então, o programa tem esse objetivo. Nos próximos episódios, nós vamos ter casos absurdos, só que nós vamos trazer junto para vocês, vamos trazer onde ela trabalhava, né? Essa vítima trabalhava, quem é essa vítima, vamos trazer a história dela. Por isso que eu digo, é dar voz
né, a essas mulheres, né? Mostrar a família, né, os amigos. É que esse primeiro episódio, a gente, por ser um episódio de lançamento, a gente não fez isso. Só apresentamos para vocês um caso, mas a ideia principal desse lançamento era fazer com que vocês entendessem qual que é o objetivo do programa, ok? Então, nos próximos episódios, nós vamos ter, no próximo episódio, talvez a gente já consiga ter um caso que eu achei horroroso, o caso de uma pessoa aqui da nossa região, São José do Rio Preto, região de São José do Rio Preto. Ela foi uma moça, se eu não me engano, de 29 anos, vocês vão ver no próximo episódio, mas a forma que ela foi assassinada foi brutal. Ela foi agredida com 5 facadas e o parceiro dela, aquele que deveria cuidar, aquele que deveria proteger, né, que ela imaginava que era o príncipe da vida dela, é um monstro, né? Ele, além das facadas, ele rasgou parte da Bíblia, algumas páginas da Bíblia, introduziu na vagina dela e tocou fogo. Gente, isso não é mais crime, pelo amor de Deus, o que é isso? Então essa história, provavelmente a gente vai conseguir trazer para vocês ou nos próximos episódios. E vocês vão ter toda a história, quem é a moça, quem é o rapaz, o assassino, né? E quem é a família. O que é muito importante, eu acho que é dar consciência a todo mundo, né? Eu acho que o programa, ele tem esse viés, né? De fazer com que a sociedade volte a se comover em ouvir uma história desse tipo, né? Porque tá todo mundo muito frio, né? A coisa tá muito esquisita, porque você vê uma matéria desse tipo e dá risada em seguida, quer dizer, não é possível. A gente precisa voltar a serem seres humanos novamente, né? A gente precisa voltar a ser humano novamente, né? E a ideia do programa é isso, gente. Então eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, vocês vão gostar do formato do programa. E o mais importante é fazer a gente refletir, né? Criar um processo de reflexão. Porque o feminicídio, gente, ele não é a causa. O feminicídio é o resultado. É o resultado de um relacionamento muito imaturo, que geralmente são jovens. Pode ver com o caso da Priscila, a menina casou-se com 16 anos, engravidou com 15 anos. Ela não viveu nada. Não viveu nada. Agora, pode ter certeza absoluta, sinais foram dados. Sempre, você, mulher, que está dentro do relacionamento, observa os sinais. Os sinais são dados. É que quando vocês estão apaixonadas, vocês ignoram os sinais. Não ignore esse sinal. Esse sinal ainda pode salvar a tua vida. Se algo dentro de você não está em paz, preste atenção. O silêncio não protege. O silêncio pode ser o começo de algo muito maior. Eu sou Nasser Imadi e esse foi o Vozes Silenciadas. Toda segunda-feira, às 21 horas, um novo episódio. Até a próxima semana.